Glória a Deus, vamos estar de pé, vamos fazermos uma leitura de um texto da palavra do Senhor. Nesta noite vamos meditar na palavra, agradecido a Deus por a oportunidade, pelo nosso pastor, ceder seu dia de ensinamento para nós trazermos uma palavra, né? E eu quero ler com você no livro do profeta Jonas. Vamos lá. Livro do profeta Jonas. Nós, para ganhar tempo, né, bom seria se nós pudéssemos ler o capítulo inteiro de primeiro capítulo, mas para ganharmos tempo, né, vamos ler Jonas capítulo 1, vamos ler os 4 primeiros versos. Jonas capítulo 1, nós vamos ler os 4 primeiros versos. Eu já venho há algum tempo meditando nesse livro. Gosto muito de estudar a vida de Jonas. O livro de Jonas é extraordinário. Pequeno, porém profundo, né? Vamos ler? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Podeis sentar? Eu quero pregar nesta noite, no tempo que eu tenho, eu quero falar nesta noite sobre o tema da minha reflexão nesta noite é o crente fujão. Diga para o irmão que está ao teu lado, o crente fujão. É interessante a gente pensar, o pastor disse que está cheio. É interessante a gente pensar, né, nesse tema, no livro de Jonas, porque o livro de Jonas é o livro das complexidades humanas. É interessante quando a gente começa a estudar o livro de Jonas, a história de Jonas, porque a gente vai vendo, à medida que a gente vai lendo o livro de Jonas, parece que ele vai nos descascando igual cebola. Vai tirando casca, vai tirando e vai saindo camadas da nossa vida, até expor as nossas entranhas. Então o livro de Jonas, ele, como eu disse, ele é pequeno, tem 4 capítulos, mas ao mesmo tempo ele é tão profundo, porque ele vai mexer, né, vai nos descascando por camadas até mexer nas nossas entranhas, lá no mais profundo, revelar o que está lá dentro. Todos nós, com mais ou menos grau, nós temos um pouco de Jonas. Então, olha para a pessoa que está próxima de você e diga assim para ele: não desça além em Jonas, porque você tem um pouco dele. Todos nós temos um pouquinho de Jonas. É interessante a gente também observar, porque Jonas é um dos profetas mais esquisitos da Bíblia, do Antigo Testamento. É um dos profetas mais esquisitos. Primeiro, ele é um camarada ousado que resolve fugir de Deus, sendo que todos nós sabemos que de Deus não dá para fugir, mas ele resolve fugir. Segundo, ele é um profeta emburrado. Ele não quer pregar. Ele prega uma mensagem curta,
dura, aparentemente sem graça, com desejo que não funcione, e funciona. Não é verdade? A cidade tem, o texto diz que a cidade é uma cidade grande que tem caminho de 3 dias, dá para caminhar 3 dias, mas ele é tão preguiçoso que ele só vai 1. Diz que caminhou só 1 dia, já faz pela metade do serviço, né? Porque ele não quer pregar, ele vai pregar emburrado, mas ele prega, mesmo emburrado. No hebraico, a mensagem que ele vai pregar é tão curta que é 6 palavras. Só 6 palavras. Ele vai pregar só 6 palavras no hebraico, nada mais do que isso. E ele sai gritando uma mensagem de juízo em 6 palavras. Mas ele consegue fazer uma nação, uma cidade de mais de 120 mil pessoas, jejuar, rasgar as vestes, se jogar nas cinzas e fazer que até os bois e animais não comam durante 3 dias. Ele não quer ver a nação, ele não quer ver o povo que ele está pregando se converter, mas mesmo assim se converte. Então ele é um profeta esquisito, parecido com nós. Interessante também a gente entender, a título de introdução, que Jonas, ele já era profeta. Ele não se tornou profeta quando Deus chama ele para ir para Nínive. Ele já era um profeta bem sucedido. Segundo Reis, capítulo de número 14, versículo de número 25, vai dizer que ele já profetizava e era bem sucedido nas suas profecias no reinado de Jeroboão II. Lá em segundo Reis, capítulo 14, versículo 39, versículo 25. Ele profetizou no período do Reino Norte, no Reino Norte, no período de Jeroboão II. Nesse período, que ele profetizou, havia uma expansão, o reino de Israel estava até em expansão, estava num crescimento, havia prosperidade, estava desenvolvendo-se bem, a nação ia crescendo, se desenvolvendo. Ele era um profeta bem-sucedido. Nesse período, a Síria era uma nação, uma potência, uma nação terrível, má, maligna, no sentido dos seus atos, diabólica. Era uma nação temida, e ela estava assim enveredando, ameaçando Israel. E nesse contexto, diante dessas situações, Deus vai aparecer para Jonas e vai enviar, vai convocar ele para ir em uma tarefa além fronteiras. Outro detalhe, ele é o primeiro profeta transcultural, ele que vai profetizar além das fronteiras, ele vai sair. Agora pense comigo, Jonas é um profeta nacionalista, que prega na sua nação, defende a sua nação. Deus pega ele e convoca ele para ir pregar para Nínive, capital da Síria, povo terrível, povo temido. Quando você lê o livro de Abacuque, você vê Abacuque no primeiro capítulo, vai fazer uma descrição de quem é os ninivitas. Povo destruidor, povo terrível. Abacuque vai dizer que aonde a Síria, os caldeus passam, eles vão devorando tudo, seus carros vêm acabando com tudo. E Deus levanta ele, Jonas, e manda ele ir pregar em Nínive. Jonas iria a Nínive, a capital da Síria, pregar contra ela, uma mensagem de juízo, uma mensagem dura. E sabe o que acontece? Jonas achou melhor fugir do que obedecer. Jonas olhou para as circunstâncias e disse: olha, é mais fácil eu fugir do que eu ir obedecer Deus e ir para Nínive. Quando eu comecei a olhar isso aqui, diante disso, diante desse chamado,
Jonas, ele resolve fugir da vontade de Deus. Quando a gente fala da vontade de Deus, a gente está falando dos seus planos, dos seus projetos, dos planos divinos, daquilo que Deus projetou, programou, organizou a meu e a teu respeito. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Só que não é fácil, né? A vontade de Deus, Paulo diz em Romanos capítulo 12, que ela é boa, agradável, perfeita, só que não é fácil. Então não adianta a gente descer a lenha em Jonas, porque ele fugiu, porque isso, porque aquilo, porque eu e você também, de vez em quando, temos um resquício de Jonas, e de vez em quando Deus nos dá umas tarefas que para nós parece ser esdrúxula, parece ser sem lógica, parece ser não ter nenhuma lógica, e a gente tenta, olha para um lado e olha para o outro e diz assim, perna para quem pode, e foge mesmo. Porque eu e você também, a exemplo de Jonas, também temos os nossos temores, temos as nossas indignações, temos os nossos motivos. E sabe o que eu acho interessante? Jonas fugiu de Deus, não só porque ele tinha medo. Eu já vi muita gente até pregar, dizendo assim, Jonas fugiu porque ele tinha medo dos ninivitas. Não é só por isso. Se é que ele tinha, podia ser, mas não era isso o motivo. Mas o problema de Jonas fugir da vontade de Deus não era nem a crueldade dos ninivitas. Ele vai dizer lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, eu já sabia, era por isso que eu não queria vir para essa cidade, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso, e que se arrepende, e eu iria pregar, e eles iriam se arrepender, e o Senhor não ia fazer nada do que eu falei. Então o problema dele não era nem o medo de Nínive, é que ele não queria ver o povo se arrepender. Ele olhava para aquela nação ímpia e dizia, eles têm que matar tudo, têm que destruir tudo, isso aí deve servir de lenha, de combustível para o fogo do inferno. Mas Deus, eu acho interessante isso, porque Deus vai trabalhar não do jeito nosso, Ele vai trabalhar do jeito dele. Enquanto Jonas está emburrado, não querendo fazer, Deus diz assim, Jonas, você querendo ou não querendo, eu vou derramar minha graça, eu vou trabalhar a minha vida, a vida desse povo, a graça vai ser derramada. Aguenta aí que é só introdução ainda, nós não começamos nem a mexer no caldo. Sabe o que eu acho interessante? É que quando eu começo a olhar para a vida de Jonas, quando eu olho para a atitude de Jonas de fugir, a minha pergunta nesta noite que vem na minha mente é, como eu sei se eu não estou fugindo da vontade de Deus? Como eu consigo identificar alguém que está fugindo da vontade de Deus? A grande pergunta nesta noite não é se Jonas fugiu, a grande pergunta para mim e para você nesta noite, trocando por miúdo, é, como eu consigo, a partir de Jonas, identificar se eu estou fazendo a vontade de Deus ou se eu não estou? Se eu estou cumprindo a vontade de Deus ou se eu não estou? Se eu estou seguindo a vontade de Deus ou se eu estou fugindo da vontade de Deus? E a partir da figura de Jonas, eu consegui identificar pelo menos 7 características que vai nos dar uma noção se eu sou um crente fujão ou não. Se eu estou em rota de fuga de Deus ou não. A partir das características que a gente consegue tirar de Jonas, desse episódio do capítulo 1, a gente vai conseguir ter uma noção. Eu estou fazendo a vontade de Deus ou não estou? Eu estou obedecendo a vontade de Deus ou não estou? Eu estou fugindo da vontade de Deus? Eu me encontro em uma rota de fuga da vontade de Deus ou não estou? Porque a razão aqui nesta noite é descobrir se nós estamos ou não fazendo a vontade de Deus. Se descobrir se estamos ou não fugindo de Deus.
E quando eu olho para isso, quando eu olho para a vida de Jonas, eu aprendo a primeira lição que eu aprendo com Jonas, que um crente fujão, em primeiro lugar, é um crente que vai andar sempre na contramão de Deus. Se você estiver andando na contramão de Deus, não tem como dizer não. O primeiro diagnóstico é, você está fugindo da vontade de Deus. Interessante, observe que Deus diz assim para Jonas, vem a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, levanta-te e vai. Versículo de número 2 diz, levanta-te e vai. Versículo 1 melhor, versículo 2 diz, levanta-te e vai. Versículo 3 diz, e levantou Jonas. Até em primeiro momento, ele obedece a Deus. A primeira parte, ele obedece a Deus. Porque Deus manda ele se levantar e ir. Ele levanta e vai. Só que vai para onde ele quer, não para onde Deus quer. Observe que Jonas até se levanta. Deus diz para Jonas, Jonas, se levanta. E Jonas se levanta. E Deus diz, levanta-te e vai. E a Bíblia diz, Jonas se levantou e foi. Só que não foi para onde Deus quer que ele ia. Não foi para onde Deus havia mandado. Foi para onde ele disse, eu até vou, mas eu vou aonde eu quero, não aonde Deus quer. Eu vou até fazer a vontade de Deus, eu vou até fazer alguma coisa, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu até posso me levantar e sair da minha cidade. Eu até posso me levantar e sair do meu conforto. Eu até posso se levantar e sair da onde eu estou. Mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou para onde eu quero, não para onde Deus. Jonas é um indivíduo que vai andar, a primeira característica de Jonas é que ele é um indivíduo que vai andar sempre na contramão de Deus. Deus diz, vai para a direita, ele diz, não, eu vou para a esquerda. Vai para o sul, ele diz, não, eu vou para o norte. Se você olhar na geografia, você vai ver que Nínive ficava a 800 quilômetros a nordeste de Jope, da Palestina. E ele resolve ir para Tarsis, que fica a pelo menos 4.000 quilômetros na direção contrária de Nínive. Deus diz, olha, tu vai a 800 quilômetros. Não, eu vou a 4.000 quilômetros. Eu vou ao lugar mais longe que puder. Para que ir tão longe? Para quê? Porque ele é um camarada que vai andar na contramão de Deus. Ele não quer, ele quer ir para mais longe. E sabe o que eu acho interessante? Que diz o texto aqui, ó, versículo de número 13, ó, e Jonas se levantou para fugir. Da onde? De Nínive? Não, ele se levantou para fugir da face de Deus. Sabe o que eu acho lindo? Quando Elias se levanta para profetizar, ele vem lá de uma região chamada Tesbe, que nem aparece no mapa, apagada pela areia do deserto. Ele se levanta, chega diante de Acabe e diz, assim diz o Senhor, tal, ele diz, perante cuja face estou. Elias é um camarada que andava, e aonde ele andava, mesmo que ele saiu da sua cidade, mas ele vivia na presença de Deus. Agora Jonas é o contrário. Jonas diz assim, eu vou me levantar e eu vou fugir, não só de Nínive, eu vou fugir é de Deus. Deus está olhando para Nínive, eu vou para Tarsis, porque para lá Deus não está olhando. Jonas, Deus está olhando para Nínive, o olhar de Deus está lá em Nínive, mas eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para Tarsis, para 4.000 quilômetros de distância, para estar mais longe de Deus. Pelo menos lá Deus não vai me ver, pelo menos lá Deus não vai me achar, pelo menos lá Deus não vai me encontrar. E eu tenho uma palavra de Deus aqui para mim e para você nesta hora. Dura coisa é nós achar que dá para andar na contramão de Deus, porque se Deus nos chamou, se Deus tem um projeto, se Deus tem um plano, Ele vai nos caçar onde nós estiver.
A primeira característica de um crente fujão é um crente que anda na contramão de Deus. A segunda característica de um crente fujão é um crente, em segundo lugar, é um crente que vive pelas coincidências da vida. Quer descobrir se você está fugindo da vontade de Deus? Um crente fujão, em segundo lugar, é um camarada que anda pelas coincidências, que vive pelas coincidências da vida. O que é isso, pastor? Sabe o que é isso? Jonas é o tipo de crente que vai aonde dá certo e não aonde Deus quer. É o camarada que anda pelas coincidências da vida. Observe que Jonas, ele está fugindo da presença de Deus, projetou uma rota contrária à vontade de Deus, e parece que tudo está dando certo para ele. Ele sai da sua cidade, que é Bet-Éfer, vai até Jope. Chega em Jope, Jope é o porto, né, mais famoso da Palestina. É o único porto natural da região. Ele chega em Jope, para coincidência, que hoje aqui não era fácil, tem um navio ancorado. Não é igual hoje. A frota marítima é grande. Mas por coincidência, ele chega em Jope, tem um navio ancorado. Ele pergunta, para onde vai esse navio? Para Tarsis. Ele diz, mas que maravilha! É para lá que eu quero ir. Vê como está dando tudo certo. Chega em Jope, tem um navio. O navio está indo para onde? Para Tarsis. E ele diz, por acaso tem vaga? Tem vaga no navio, tem passagem. Ele disse, quanto é que custa? Custa tanto. Ele olhou no bolso. Tem vaga e eu tenho dinheiro para pagar. Não é uma coisa irônica? Fugindo de Deus, dando tudo certo. Contrário de Paulo, indo para Roma, dentro da vontade de Deus, dando tudo errado. Jonas fugindo da vontade de Deus, aparentemente, coincidentemente, dando tudo certo. Tem um navio, tem dinheiro, tem passagem, tem vaga, tudo dando certo para Jonas. E Jonas diz, é assim mesmo, o negócio está prosperando. O que tem de crente fugindo da vontade de Deus, achando que está certo, porque está dando tudo certo momentaneamente falando. É que Deus falou que é para mim fazer algo, mas não estou fazendo. E acho que Deus está até gostando, porque está abençoando eu, está dando tudo certo. Olha, era para mim ir para tal lugar, mas eu disse que não vou, porque eu mando na minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Afinal de contas, quem paga minhas contas sou eu. E não é que está dando tudo certinho. Eu tenho um bom emprego, tenho uma boa casa, tenho conseguido isso, consegui aquilo. E aí ele acha que as coincidências da vida lhe garante sucesso, porque acha que tá bom. Jonas vai embarcando no navio, vai dando tudo certo, porque o crente fujão é um indivíduo que anda, ele rege a sua vida pelas coincidências. Agora, o crente verdadeiro, ele não anda pelas coincidências, ele vai pelas convicções da vontade de Deus na sua vida. É interessante a gente pensar nisso aqui, porque fazer a vontade de Deus quase sempre implica em circunstâncias contrárias. Você sabia disso? Que fazer a vontade de Deus, geralmente, ou quase sempre, para não dizer sempre, mas quase sempre, porque toda regra tem sua exceção, quase sempre é enfrentar circunstâncias adversas. Deus falou para Paulo, vai para Roma, porque importa que tu vai falar para os grandes em Roma. Paulo queria ir para Roma de todo jeito, queria ou não queria?
Paulo desejava, Paulo escreveu aos Romanos e disse, eu desejei, mas Deus fechou a porta algumas vezes. E quando Deus disse que era para ele ir, que Deus importava que ele ia pregar em Roma, sabe como é que ele foi? Preso. Vai entender um mistério desse? Agora, como é que Deus vai mandar? Vai proibir Paulo de ir para Roma? Livre. Diz, não, Paulo, tu não vai para Roma, agora não é hora. Aí quando chega a hora de Paulo ir para Roma, ele chega em Jerusalém, acontece um motim lá, ele é preso, vai para a cadeia, quase morre, quase rasga ele no meio, chega em Cesareia, e lá ele tem que apelar para César, para Roma. O camarada que estava julgando ele disse, olha, eu até podia resolver o teu problema aqui, mas como tu apelou para César tu vai. E ele vai como prisioneiro, parece que está dando tudo errado. Se a gente fosse olhar pelas coincidências da vida, Paulo era para estar frustrado, dizendo, mas eu queria ir para Roma livre, eu queria ir lá pregar, queria visitar as igrejas, agora eu estou indo prisioneiro para Roma. E para não bastar, chega na metade do caminho, vem um vendaval, vem uma tempestade, 14 dias, sem ver sol, sem ver lua, sem ver estrela, sem ver nada, uma tempestade terrível, o barco se quebrando, jogando pedaço para o mar, jogando tudo isso para se acaba num naufrágio. A cada um se agarra em tábuas, vão parar numa ilha chamada Malta, para piorar a coisa, chega lá na ilha, está frio, faz uma fogueira, Paulo começa a juntar graveto, uma víbora vem e morde no dedo. Víbora venenosa, os moradores da ilha olharam e disseram assim, ó, é um pecador terrível. Acabou de fugir do naufrágio, sobreviveu, vai uma víbora morrer, vai inchar e vai cair durinho daqui a pouco. Se fosse olhar para a coincidência da vida, Paulo estava na contramão de Deus, mas fique tranquilo, porque o crente não anda pelas coincidências, crente anda pelas cristocidências. Não é as circunstâncias momentâneas que vão determinar se você está ou não está na vontade de Deus. O que vai determinar é você ter a convicção eterna. Eu estou caminhando, eu estou seguindo. Tem vendaval daqui, tem tempestade ali, tem luta daqui, tem levante de lá. Mas eu estou indo e o Senhor está comigo e Ele vai me dar vitória. Sabe o que eu acho interessante? Nada parou Paulo. Tudo contrário, mas Paulo continua, chega em Roma, aluga uma casa, fica preso, os soldados começam a estar ao lado dele, fazendo vigílias de guarda no lado dele, e ele vai pregando, e Paulo vai dizer, uma certa hora, Paulo vai dizer, eu estou preso, mas a palavra não está. Eu estou preso, mas a palavra não está. E quando ele vai escrever lá na frente, ele vai mandar saudação para toda a guarda pretoriana. Sabe por quê? Porque os soldados que passaram no lado dele, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para nada disso. Ele disse, Deus me trouxe para aqui, não importa se eu cheguei preso ou se eu cheguei livre, o importa é que eu estou no centro da vontade de Deus. Deus disse que é para esse tempo que eu cheguei, eu vou fazer a vontade de Deus. Não olhe para as circunstâncias, tem luta, tem problema, tem dificuldade, tem enfermidade, e aí bateu isso, bateu aquilo, e aí a gente fica olhando, meu Deus, eu acho que eu estou fora da vontade de Deus. Não, eu acho que agora eu estou na vontade de Deus. Não, eu acho que agora eu já não estou mais, porque mudou a tempestade. Você tem ou não tem vontade? Você tem ou não tem convicção de que você está andando na vontade de Deus? Não, mas agora, aí a gente fica assim, igual antigamente tinha o galinho do tempo. Quem lembra do galinho do tempo? Dependendo da tempestade, do vento que vinha, mudava a cor dele. E tem crente que parece galinho do tempo dentro da vontade de Deus. Como é que está? Eu acho que eu estou fora da vontade de Deus. Eu acho que é para mim largar o ciclo de oração. Eu acho que é para mim largar isso, porque eu acho que não está indo funcionar na direita. Daí o outro dia a gente fala, e aí como é que está? Não, agora o vento está bom. Agora eu acho que agora, não, eu tenho certeza que é para continuar. Eu vou continuar mais um pouquinho. Passa 3 dias, vira o vendaval de novo, muda a estação. Aí você, como é que está? Não, eu acho que... Não, eu acho que... E você precisa parar de andar pelas coincidências da vida. Você precisa andar debaixo da vontade de Deus. Tem tempestade, tem luta, tem dificuldade. Não importa, você está servindo aquilo que Deus está direcionando para a sua casa. Sabe o que eu acho lindo? É que os discípulos estão com Jesus. Jesus diz assim, passai para o outro
lado. E a Bíblia diz que Jesus manda eles entrar no barco e eles vão obedecendo a Jesus. Só que chega no meio do mar, a tempestade vem, que eles estão ao entardecer do dia já no meio. E quando Jesus vem andando por cima da água, já é às 3 horas da manhã, mais ou menos. E eles não tinham saído do mesmo lugar. Mas eles estavam lá porque Deus havia mandado. Eles estavam lá no meio daquela tempestade, e a tempestade se levantou, apesar da palavra de Jesus, apesar da ordem de Jesus, apesar dos mandamentos de Jesus, apesar da direção de Jesus, a tempestade veio, e eles remo, até a hora que Jesus vem andando por cima das águas. Chegou a hora de eu acalmar a tempestade. Os discípulos se apavoram, Jesus bota o pé no barco, a tempestade se acalma, e eles chegam do outro lado seguro. Não é porque Jesus deu a ordem, que é para andarmos em tapete aveludado, sem luta, sem dificuldade. Fica tranquilo, vai vir luta, vai vir batalha, vai vir peleja, mas vai chegar a hora que Jesus vai vir andando de maneira extraordinária, a tempestade vai acalmar. Se Jesus mandou você ir para o outro lado, não é para morrer no meio. Se Jesus disse que você vai chegar do outro lado do lago, você não vai morrer no meio, você não vai ser levado por essa tempestade, você não vai ser levado por essa luta. Pelo contrário, você vai passar no meio da tempestade e vai sair de vento em popa do outro lado, dizendo: só o Senhor é Deus, é Ele que é o capitão do barco. Eu e você precisamos entender que nós não vivemos pelas coincidências da vida. Nós não vivemos pelas coincidências da vida, seja boa ou seja ruim. Não é ela que guia, o que guia é a vontade de Deus. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, eu acho lindo. Quando você lê Hebreus capítulo 11, versículo 34, tem uma lista de coisas que se é feito, de feitos que é realizado pela fé. Mas tem um lá que é detalhe extraordinário. E pela fé, escaparam do fio da espada. Só que quando você lê o versículo 36, diz assim: e pela fé morreram ao fio da espada. A mesma fé que escapou, a mesma fé que deu escape para uns, foi motivo de morte para outros. A mesma fé que deu escape para um grupo, é a mesma fé que deu coragem de resistência para outros morrerem até o final. Porque não é a circunstância que determina a nossa fé. Nós não estamos baseados ou no livramento só. Se Deus der, amém. Se Deus não der, a gente continua de pé, ou melhor, cai duro no chão, mas cai crente. O que o autor dos Hebreus está dizendo é que as circunstâncias não determinam a fé de um homem de Deus. Se é boa, continua sendo boa, mas se é contrária, continua acreditando, porque o nosso Deus é o Deus que tem dado graça e convicção na nossa vida. Sabe o que eu acho lindo? É a vida dos 3 jovens, lá na fornalha. Quando o rei Nabucodonosor reacende a fornalha 7 vezes, olha para os 3 camaradas e diz assim: eu acho que vocês 2 não entenderam nada, vocês 3 não entenderam nada. Vamos fazer o seguinte, vamos começar tudo de novo. Eu acho que vocês não ouviram a ordem, vamos começar tudo de novo. Banda, toca a música de novo. Coral, cante de novo. E ao som da música vocês vão se dobrar. Vamos começar tudo de novo, começar do zero. Os 3 olharam assim: não, rei. Não, espera, deixa nós explicar um negócio. Nós não nos dobramos porque nós não entendemos. Nós não nos dobramos porque nós não cremos. Nós temos convicções firmes. Rei, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da tua mão e dessa fornalha. Se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que nós não se dobramos. A questão aqui a questão dos 3 jovens, a questão aqui, rei, não é se nós ouvimos ou se não ouvimos. A questão aqui é convicção. É fé. Se morremos fiel. Se Deus der o livramento, amém. Se não der, nós continuamos acreditando nele. Se Deus livrar da fornalha, amém, glória a Deus. A gente sai dando glória a Deus. Mas se ele não livrar,
a gente morre torradinho. Mas o rei vai descobrir que tinha 3 aqui que não dobraram, não cederam. Sabe o que eu quero dizer? Crente não vai pelas coincidências da vida. Crente está firme na convicção. Se Ele curar nós, amém. Se Ele não curar, a gente vai para o céu, dando glória a Deus por isso. Se Ele abrir a porta, amém. Se Ele não abrir, a gente continua dando glória a Deus por isso. Se Ele resolver o que a gente quer, amém. Se Ele não resolver, a gente vai continuando dando glória a Deus, porque é a única coisa a ser feita. Aleluia. Pastor Eliel Uller disse domingo uma frase que eu achei interessante, gravei ele assim: nem tem coisa na nossa vida que a gente não vai ter, e a gente tem que se conformar que não tem. Tem coisa na nossa vida que a gente quer, deseja, esperneia para ter, mas se Deus não quer dar, irmão, dá glória a Deus do mesmo jeito. Não viva pelas coincidências da vida, viva pela convicção firme. Meu Deus, já deu meu orar. Sabe qual é a terceira característica de um crente fujão? Primeiro, ele vive na contramão de Deus. Segundo, ele vive pelas coincidências da vida. Terceiro, é um crente que onde chega, só dá problema. Quer ver se você é um crente fujão ou não? Aonde você chega, você é bênção ou maldição? Aonde você chega, o navio afunda? A tempestade se levanta? Você olha para Jonas, e Jonas é um provocador de tempestade. O mar está calmo, Jonas bota o pé no navio, o navio se levanta. O mar está calmo, Jonas bota o pé no navio, o mar se levanta e vai quebrando tudo. Jonas tira o pé do navio, o mar se acalma. Você já viu gente assim? Quando chega, a tua vida está calma. Quando ele chega na tua vida, o vento tempostal chega. Ele entra no lugar, o negócio quebra tudo. Ele vai na empresa, a empresa fale. A empresa está indo de vento em popa. Ele entra lá, botou ele para trabalhar, daqui a pouco está indo para o vermelho, e se ele não pular do navio, ou não jogar ele, porque ele não pula, tem que jogar. O interessante é que o crente fujão sabe que ele está fora da vontade de Deus, mas ele não pula fora. Ele diz assim, ó, eu estou o problema do navio. O navio, a tempestade é por minha causa. Se vocês quiserem acalmar, me jogue. Era simplesmente, não era para Jonas ter dito assim, olha, o problema é eu. Ele olhar para o lado do navio e dar uma corrida e dar um pinote na água? Ele sabia que era ele, mas ele mesmo não pula, os outros têm que jogar ele. Para entrar, ele entra sozinho. Agora, para sair, é nós que temos que empurrar ele para o lado de fora. Porque Jonas vai aprender, Jonas vai nos levar a nós entender que as circunstâncias, que as dificuldades muitas vezes que vêm, é porque a gente está caminhando fora do propósito de Deus. Não quer dizer que toda luta é isso. Não quer dizer que toda tempestade é isso. Não entenda isso. Toda regra tem a sua exceção. Mas tenha paciência. Cada lugar que chega é a mesma coisa. Todo mundo está errado, só a gente está certo? Não, a gente precisa parar e olhar e dizer, o que está acontecendo comigo? Sabe o que eu acho interessante? Jonas está no navio, os ímpios ali, olha e diz, o que está fazendo aí? Diz, que tu está aí, dormente? Não queria mexer no dormente, que é o próximo ponto, mas, o que tu está fazendo aí? Declara qual é o teu problema. Porque eles fizeram foram lançando sorte, foram indo. Imagina, irmão, tanta gente no navio foram lançando sorte, foram. E a pedrinha caiu na cabeça de Jonas. Tanta gente no navio, e a pedra vai cair logo na cabeça de Jonas. Aí os ímpios olham para Jonas e dizem assim, o que está acontecendo contigo? Conta aí qual é o teu problema. Aí Jonas abre o coração e diz, sabe o que é? Vocês venderam a passagem para o camarada errado. Eu sou o problema desse navio.
Eu estou fugindo da vontade de Deus. E sabe o que os ímpios fazem? Os ímpios se apavoram com o crente fujão. Os ímpios ficam de boca aberta olhando. Tu tem coragem de fazer isso, camarada? Não, eu não acredito. Já viu esse camarada? O camarada está fora da vontade de Deus, está fora da vontade de Deus. E o ímpio dá conselho para ele. Olha, se eu fosse você, eu voltava para a igreja. Se eu fosse você, eu ia lá falar com o teu pastor. Olha, se eu fosse... Mas o cara é ímpio, é espírita. Olha, eu não acredito em nada disso de ser pastor. Eu não acredito em nada disso da igreja. Mas olha, se eu fosse você, camarada... Eu tenho que parar. Vou pular alguma aqui, vou chegar num ponto que eu quero. Sabe como é que o crente fujão descobre que ele é fujão? Ele vai descobrir. Quando é que ele vai descobrir? Ele vai lutando, vai indo e vai descobrir que Deus também está à procura dele. Você sabia disso? O crente fujão vai identificar e vai descobrir que apesar dele estar fugindo, Deus está à sua procura. Versículo de número 4, olha aqui. Versículo 3 diz: e Jonas entrou no navio e foi para Tarsis. Irmãos, para Tarsis a gente paga para ir. Para Nínive a gente vai empurrado. Mas vai. Para Tarsis a gente paga um camarote, enfia dentro dele e diz: aqui eu mando. Agora para Nínive, Deus pega pelo colarinho. Vai. Mas eu não quero. Vai. Mas eu não vou. Vai. Mas eu não quero ir para lá. Mas vai lá, meu filho. Vai, que senão eu te dou uma tunda maior. E a gente vai. Sabe por quê? Porque é lá que Deus quer. Apesar da gente não querer ir para Nínive, apesar de Nínive ser ruim, apesar de Nínive ser cruel, apesar de Nínive ser um antro de coisa, apesar de Nínive, algum estudioso vai dizer que Nínive era uma oficina de maldade. O povo gostava de aprender a fazer maldade com quem chegava lá, os inimigos. Mas apesar disso, é lá que estava o centro da vontade de Deus. Apesar disso, é lá que a graça de Deus estava fluindo. Tarsis era rica, tinha dinheiro, era próspero, era o portão das novidades, segundo alguns teólogos, Tarsis. Mas Deus não estava lá. E sabe o que é interessante? De vez em quando a gente já chegamos em Jope, só não fomos porque não tinha navio. Eu mesmo já dei algumas visitadinhas em Jope. Vou lá ver se tem um naviozinho para me dar uma fugida. Ainda bem que chegou lá, não tinha passagem no navio, senão já tinha ido. Uma vez atrás, quando o pastor Cisino faleceu, eu fui em Jope procurar uma passagem para sair. Cheguei lá no pastor Sérgio. Pastor Sérgio, eu quero ir embora de Camboriú. Arruma uma passagem para mim ir embora. Aí o pastor Sérgio deu uns conselhos, disse: homem de Deus, volta, de jeitinho dele. Conversa com a liderança lá e tá. Se eles te liberar, vem aqui que eu te dou a passagem. Não tinha navio, não consegui. Ele veio aqui pregar, eu estava aqui como vice-presidente já. Ele chegou, deu um abracinho e disse: homem de Deus, se tu tivesse pegado o navio naquele tempo, aonde é que tu estava hoje? Foi bom voltar? Ei, de vez em quando a gente quer pegar o navio para Tarsis.
De vez em quando a gente diz, Deus, já chega na beira do porto e diz, ai, ancora logo, abre uma oportunidade, ai, tomara que o pastor mande eu mudar, tomara que eu faça isso, tomara que o pastor me mude de cargo, tomara que vai dizer, ei, para, espera, é na Nínive que Deus te colocou, é difícil, é cruel, tem problema, tem luta, mas é ali que a graça de Deus vai se manifestar, é ali que a graça de Deus vai vir, é ali que Deus vai te usar. Fica de pé. Sabe o que eu acho lindo? Versículo de número 4 diz assim, ó. Versículo 3 diz, e Jonas se levantou para fugir. Versículo 4 diz, mas o Senhor mandou no mar um vento e uma tempestade atrás dele. Ei, na mesma hora que Jonas vai fugir de Deus, Deus chama os seus agentes, vem cá, ventinho, está vendo aquele fujãozinho lá? Sopra atrás dele. Tempestade, vem cá, está vendo aquele naviozinho lá? Chacoalha ele, até ele não aguentar mais. Deus chega para o peixe lá, não sei o tamanho do peixe que era, qual era o peixe, diz, peixe, vem cá, pois não, fica com a boca aberta, que daqui a pouco vai cair um fujão. Fica com a boca aberta, porque daqui a pouco vai ter um fujãozinho que vai cair aí. O ventre do peixe, irmão, é o local de restauração espiritual de Jonas. O ventre do peixe, irmão, é o local de restauração espiritual de Jonas. Você não vê Jonas orando para ir para Tarsis. Você não vê Jonas orando baixar o navio. Você não vê Jonas orando no navio. Os ímpios oram e Jonas não ora. Você não vê Jonas orando nada. Você só vai ver Jonas orar no ventre do peixe depois de 3 dias. Porque o bichinho é tão ruim que mesmo no ventre do peixe, leva um tempinho para ele aprender a orar. O ventre do peixe é um lugar apertado. É um lugar abissal, profundo, que ele disse, eu fui na entranha, eu fui na profundeza, eu fui no abismo. É um lugar inóspito. É um lugar enrolado, que ele diz, eu estava enrolado nas algas. Uma hora o peixe subia, outra hora descia, e aquela coisa arada toda, enrolado no suco gástrico do peixe lá dentro. Era um lugar terrível, era um lugar de Deus trabalhar com Jonas. Aí ele vai dizer em Jonas capítulo 2, ele vai dizer assim, até que eu fiz um voto com Deus. Ele lá no vento do peixe, ele vai lembrar do tempo, vai lembrar do sacrifício, e ele assim, o meu voto eu pagarei se eu sair daqui. Quando ele faz um voto com Deus, Deus falou, está crente, está na hora de eu mandar o peixe e vomitar ele na praia. Deus tem, um crente em rota de fuga de Deus, descobre que Deus está atrás dele. Deixa eu dizer algo para encerrar, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de nós. Deus te escolheu para uma obra e Ele não abre mão da sua vida. Moisés certo dia chegou para Deus, Deus chamou Moisés, certo dia Moisés disse para Deus assim, Deus, capítulo 4 de Êxodo, Deus falou assim, Moisés, Deus falou para Deus, Moisés falou para Deus assim, Deus, eu não vou porque eu não sei falar, disse, faz o seguinte Deus, manda outro, aquele que tu quiser manda no meu lugar. E Deus ficou irado e disse, não, se tu tem problema na boca, fala com teu irmão, ele fala por ti, mas eu não abro mão de ti, tu vai junto. Não adianta dar desculpa para Deus. Se Deus te escolheu, falando bem ou não falando, nem que você tenha que ir fazendo mímica e o outro interpretando no teu lado, mas você vai fazer aquilo que Deus colocou na tua vida, aquilo que Deus colocou no teu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida. Não fuja do propósito de Deus, não corra para outro lugar, fique no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para a tua vida.
você que recebeu a palavra, dobra o joelho, o nosso pastor vai orar. Dobra o joelho, para nós eu já devolvo o nosso pastor, porque ele é a palavra, a autoridade máxima aqui, ele vai ministrar nos nossos corações, para que a nossa vida esteja no centro da vontade de Deus. A palavra falou com você? Então dobra o joelhinho aí, e deixa Deus ministrar no teu coração. Nosso pastor orando por nós.